Paz do Senhor, irmãos. Eu quero ler um texto bem conhecido. Muitas vezes, quando nós conhecemos bem, às vezes quando nós esquecemos alguma coisa dele. Hebreus, eu estava lendo esses dias, estava preparando alguma coisa, mas quando eu li esse texto aqui, eu parei por aqui e deixei de preparar, porque o texto que eu estava preparando eram umas coisas bastante profundas, precisa tempo. Então eu vou ler em Hebreus capítulo 2, uns poucos versículos e assim pensar um pouquinho por que Paulo advertia tanto o povo, os irmãos na época. Por que Paulo procurava sempre trazer ao povo de Deus as coisas que estavam acontecendo, as coisas que tinham que acontecer, as coisas que iam acontecer. Parece que Paulo estava sempre ligado com essas coisas. E por isso eu quero também nos lembrar um pouquinho sobre essas coisas. A Bíblia, o texto em cima, capítulo 2 de Hebreus, ele começa dizendo assim, o perigo da negligência. E daí ele diz assim, por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmezas as verdades ouvidas, para que delas jamais se desviamos. Se, pois, se tornou firme as palavras faladas por meio de anjos, e toda a transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nós depois confirmada pelos que o viram, e dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, em vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Então, esse é o texto que eu quero pensar um pouquinho, pensar por que Paulo pensava e estava tanto assim ligado sobre essas coisas, advertia tanto os irmãos do passado a respeito dessas coisas, porque se nós olharmos, era o começo de uma vida cristã. Se nós olharmos para o que Paulo, os apóstolos falaram, era um começo de uma vida cristã. E essa vida cristã, olhando conforme que o mesmo olhares que eles tinham, eles sabiam que era uma vida não fácil. Eles sabiam que não era uma vida tão fácil de nós carregar. E por isso eles advertiam muitamente os irmãos do passado para que eles não se descuidassem e não caíssem de alguma cilada. Por isso ele traz à memória deles as coisas do passado, os perigos do passado, as quedas que os irmãos tiveram no passado, para que eles não seguissem o exemplo do passado errado e caíssem também na mesma negligência. Irmãos, é terrível a coisa quando nós caímos numa negligência a Deus. Isso é perigo, é duro, é difícil. E por isso ele diz, por esta razão importa que nós se apegamos com mais firmeza às coisas que nós ouvimos. Por causa dessas coisas, por causa desses perigos, por causa dessas coisas que estão sempre ao nosso redor, é preciso nós estar mais atentos da nossa vida cristã, para que nós também não caímos assim como eles caíram. Ele menciona ali que todos aqueles irmãos que tinham saído lá do Egito, eles tinham ouvido as mesmas palavras de advertência, mas porém, Deus disse, eles não entrarão no meu descanso, porque a negligência deles tomou conta e eles não puderam chegar à terra prometida. Deus prometeu para nós um céu,
e nós vim buscar para estar com Ele, mas é o que leva a sério uma vida com Deus. Esse alcança, Deus não é homem para mentir, esse vai alcançar a vida eterna. Mas se somos negligentes, como eles foram negligentes, nós ficamos no caminho, nós não entramos na terra prometida, nós não alcançamos a terra prometida, nós não alcançamos a glória prometida, que é para cada um de nós. Então, por isso que ele diz, convém nós estarmos atentos às verdades ouvidas, para que a negligência não tome lugar nas nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, às vezes nós até pensamos, mas e por que estamos passando essas coisas? Eu quero dizer que aquele cristão que não está disposto a passar por problema, não está disposto a vencer as lutas, ele não alcança as coisas prometidas na palavra de Deus. Eu nunca alcancei de Deus as coisas de Deus como eu alcancei quando eu tinha lutas que eu pensava que eu não ia poder vencer. Eu nunca estava tão bem com Deus como eu estava nas lutas. É isso que nós precisamos saber. E era isso que Paulo sabia, que aqueles irmãos que eles estavam instruindo, aqueles irmãos que ele estava advertindo, e o mundo estava ali fora para pegar esses irmãos, e eles iam passar lutas difíceis, e por isso ele diz, convém que vocês fiquem firmes, convém que vocês se mantenham firmes, convém que vocês levem a sério essas coisas que eu estou ensinando, porque vocês podem ficar no caminho. Vocês podem ficar no caminho. Eu quero dizer para os irmãos, eu posso estar errado, mas eu estou vendo os nossos dias, os mesmos dias que Paulo estava vendo, para aqueles irmãos que ele estava advertindo, que os irmãos iam passar dias difíceis, que os irmãos iam ter dias de luta, que os irmãos iam passar por dificuldade, muitos deles iam ser mortos, muitos deles iam ser despedaçados. Era isso que Paulo via, e ele exortava que eles permanecessem firmes, porque ele sabia que os dias eram maus. Irmãos, os dias que eu estou vendo para nós enfrentar, está caminhando mais ou menos para esses mesmos rumos. Estão caminhando para os dias difíceis do que a Bíblia nos adverte. E se nós não estamos preparados para isso, se nós não estamos preparados para enfrentar problemas e luta, nós podemos cair na negligência, assim como aqueles irmãos do deserto, aqueles irmãos que tropeçaram e não herdaram as promessas de Deus. Muitos podem cair na mesma coisa. Daí ele disse, apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais se desviamos. Ainda que venha as dificuldades, ainda que venha a morte, ainda que tenha que ser despedaçado, ainda que tenha que ser pregado numa cruz, ainda que seja jogado para os leões, mas eu devo manter-me firme para que eu salve a minha alma. É isso que Paulo queria levar aos irmãos a entender, que deviam estar permanecendo firmes, porque muitos, os quase dos apóstolos, quase todos eles enfrentaram a morte. Pedro, conforme contam a história, até foi cerrado pelo meio, por causa do testemunho que ele tinha de Cristo. E Paulo sabia que essas coisas aconteciam. Paulo sabia que ele estava preso e era pela palavra de Deus. E ele diz, convém que nós estamos atentos e se apegamos com ela com mais firmeza. A verdade ouvida, porque dela jamais se desviamos. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e é toda transgressão ou desobediência
recebeu justo castigo. Toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Quando nós erramos, nós podemos esperar que nós vamos receber um justo castigo. Erramos. Deus não é homem para mentir, nós falamos pena antes. Deus não é homem para mentir, que aquele que erra levará um açoite, levará o castigo. Os nossos irmãos lá do passado erraram e não entraram na terra prometida. Nós estamos esperando a volta de Cristo. Eu quero dizer que os nossos dias não estão mostrando dias fáceis, são dias de difícil para que os cristãos continuem firmes. Ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós do castigo se negligenciarmos tão grande salvação? Se eu tenho que morrer, Jesus não morreu primeiro do que eu por mim? Ele também morreu por mim. Se eu sou discípulo dele, por que eu não quero passar as mesmas coisas que ele passou? Mas, às vezes, uma dor num dedo da mão, já nós quase vacilamos. Será que nós estamos preparados para enfrentar o mundo que está para vir? Irmãos, quando nós começamos a pensar e meditar, e começamos a ver as coisas do fim, nós vemos que nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, assim como esses irmãos estavam, para que nós não caímos no mesmo erro que, às vezes, alguns deles caíram. Depois ele continua dizendo assim, que primeiro foi anunciado pelo Senhor Jesus, depois foi anunciado pelos irmãos que tinham ouvido, e daí diz, fomos acompanhados pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, e assim eles levaram a vida cristã. Ele diz, foi depois confirmado pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Se nós queremos passar esses dias, nós devemos estar preparados, assim como eles estavam preparados, cheios do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus. Quando nós somos interrogados por esses homens cruéis que se levantarão, nós devemos estar cheios do poder de Deus, até para operar milagres, sinais e prodígios. Devemos estar bem com Deus, que Deus estará conosco todos os passos da nossa vida. Quando nós estamos assim, quando nós lemos lá em Apocalipse 11, ele fala sobre as duas testemunhas. Elas vão passar num tempo onde a crueldade humana se levanta contra o cristianismo de todo jeito, mas Deus concede a eles poder, que eles não podem fazer mal para essas duas pessoas, porque eles estão o quê? Cheios de Deus, estão bem com Deus, e eles profetizarão todos os dias da sua profecia contra esses homens cruéis, e eles não poderão fazer mal algum a eles, porque eles estão cheios de Deus. Mas os dias são difíceis. Eu creio que muitos de nós já tenham naqueles dias subido com Deus, mas tem muitos que, conforme estamos vendo nesse texto, que brincam um pouco com Deus e caiam na negligência, e eles vão passar esses dias ali, ouvindo os testemunhos dessas duas testemunhas ali, e falando que tudo aquilo que eles estão prometendo, tudo aquilo que eles estão ouvindo, tudo aquilo que eles estão fazendo, todos os milagres que eles estão fazendo é mentira, e Deus não permite que eles morram. E assim Deus estará com cada um de nós,
quando nós formos interrogados a respeito da fé que nós defendemos, a respeito daquilo que nós ouvimos e precisamos guardar, para que nós possamos escapar, então, da negligência e estar com Deus para sempre ali na glória. E por isso, ele diz assim, no capítulo 2, o verso 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aquilo que tem o poder da carne, aquilo que nós participamos, Jesus também participou, para que ele também tivesse poder para destruir a morte, e nos guardar para nos vencer. Assim como Jesus venceu, ele disse, vocês vão vencer, se vocês não negligenciar aquilo que eu vos ensinei. Se vocês não negligenciar, vocês vão vencer todas as coisas, e eu continuarei com vocês, fazendo sinais, milagres e prodígio, aonde vocês estiverem. Que maravilhoso nós pensar nessas coisas, que maravilhoso nós pensar que temos um Deus que não nos abandona. Quão bom é pensar que nós temos um Deus que aonde estamos, Ele está ali pertinho de nós. Como é bom saber que Deus nunca deixa um filho dele sozinho. Ele diz que ainda que uma mãe possa esquecer-se do filho, mas o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece de nenhum deles. Se nós somos filhos, ouvimos a sua palavra. Batalhamos para sermos filhos bons e não filhos bastardos. Lutamos para vencer e somos mais que vencedores, é o que a Bíblia diz. Somos mais que vencedores quando nós levamos para nós a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar ricamente e que cada um de nós tenha um propósito bem firme. Eu quero ser um vencedor, eu quero vencer, ainda que eu pereça, ainda que eu morra, ainda que aconteça o que acontecer, eu quero ser do Senhor, eu não vou desistir, eu quero lutar até o fim, e aí Deus estará contigo sempre, sempre, até a última hora. Não tenha medo do que vai acontecer com este mundo, porque a Bíblia diz que este mundo vai terminar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esse mundo vai terminar, mas o povo de Deus vai permanecer para sempre. Oh glória! O mundo vai cair, mas o homem de Deus não cai, ele permanece firme. Oh glória! Se nós não negligenciarmos, se nós não tivermos medo, nós vamos estar com o Senhor para sempre. Que Deus possa assim ajudar, que tenhamos um propósito em nosso coração, de jamais ter negligência. Aconteça o que acontece, dê o que der, diz o outro. Eu quero Deus. Ele não é homem para mentir. Ele disse que os dias vai ser difícil. Ele disse que os últimos dias, o amor até dos próprios cristãos, ele dizia, Deus, o amor de muitos vai esfriar. Vai ter muitos que não vão nem querer mais pregar a palavra de Deus, porque eles sabem que a morte está perto. Aí é negligenciar a palavra de Deus. Aí é perder todo o tempo que ele já caminhou. Aí é deixar cair na sua mão aquilo que ele já tinha alcançado. Que Deus possa nos abençoar, e o que eu quero dizer aos irmãos, continuem todos os dias lendo a Bíblia, e aquilo que a Bíblia diz, tome para você, e saiba que essas coisas vão acontecer. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho mais de 50 anos de uma vida cristã, eu nunca tive tempo fácil,
Eu sempre tive problema, sempre tive luta, sempre tive dificuldade, mas estou aqui até hoje. Até hoje. Se Deus me der mais 200 anos, ainda quero estar com o Senhor.